Antes de tudo, bem-vindos. É um prazer enorme estar aqui de novo. Viramos o ano e vamos retomar nossa série de encontros para a mudança. Então, é muito bom ter vocês aqui e nesse momento especial, né, continuamos aqui nas questões da pandemia, nas questões do virtual, do remoto, mas, ao mesmo tempo, extremamente conectados. Então, é uma delícia poder estar junto com vocês. A gente, para quem não sabe, a dinâmica ela tem essa missão, ou esse propósito, essa vontade sempre de gerar conhecimento, porque a gente acredita que o que transforma é o conhecimento, conhecer e transformar. Então, a gente tem pesquisa, vai fazer uma pesquisa esse ano novamente, tem blog, tem diálogos, tem encontros para mudança, né? Então, fiquem à vontade para nos ajudar a criar mais temas, inclusive, sugerir para a gente temas, porque eles são sempre muito bem-vindos, e é isso que a gente gosta de fazer, de gerar esse conhecimento para todos nós, porque isso desenvolve, né? Nos desenvolve. Os encontros nasceram em 2012, na época que o mundo era presencial, ou totalmente presencial. A gente criou o modelo dos encontros para a mudança, que é um modelo cujo propósito é propagar temas relevantes. Sempre foi assim, na época que a gente fazia presencialmente, nós fazíamos um café da manhã, levávamos um tema, juntávamos as pessoas, profissionais de mercado, amigos, né, parceiros, conhecidos, e falávamos desses temas. Continua o mesmo modelo. Quando foi o ano passado, a gente falou, por que não fazer ele de forma virtual? Então, ano passado, a gente fez a série dos encontros focada em gestão, e esse ano a gente vai fazer a série dos encontros focada em desenvolvimento humano. Então, esse ano, no segundo semestre do ano passado, a gente fez gestão em cultura, gestão em pessoas. Esse ano é desenvolvimento humano, e a gente começa com a questão da saúde mental e do equilíbrio emocional, e como mindfulness impacta tudo isso. A gente já tem programação para 26/5, vamos falar de resiliência. Uma pessoa que está aqui, que é a Mônica Martins, vai ser a nossa participação especial aí no dia 26/5. 30/6, nós vamos falar de mediação, negociação, comunicação não violenta, com pessoas que são mediadoras organizacionais e empresariais, e mediadoras de conflitos na área jurídica, inclusive. No dia 25/8, vamos trazer neurociência e relações interpessoais, e o último encontro, já previsto em 24/11, falar de desenvolvimento de novas competências. É possível que essa agenda vá crescendo. Ela começou com 4, a gente já conseguiu o mês 6, então a gente vai sempre informando vocês dessas agendas, tá? E agora, que bom, vamos começar com a nossa primeira agenda, desenvolvimento humano, o impacto do mindfulness na saúde mental e no equilíbrio emocional. E eu quero falar dessa participação super especial dessas duas pessoas fantásticas, que é a Fenícia e a Vanessa. Como eu disse logo no começo, a Liliane, que trabalha com a gente há muitos anos, me apresentou a Fenícia, que é essa moça fantástica que está aqui, essa facilitadora fantástica de mindfulness e autocompaixão, com quem eu fiz esse curso, esse retiro de bem-estar, e posso dizer para vocês que é tudo de bom. E conheci no retiro a Vanessa, que também é uma pessoa fantástica, também extremamente estudiosa nas questões de mindfulness e autocompaixão, e que aceitaram o nosso convite de vir aqui falar sobre o tema. Então, é com vocês. Muito obrigado por vocês duas terem vindo, e muito obrigado a todos vocês que estão aqui para compartilhar esse momento especial. Vamos lá, vou tirar a minha... deixa eu... Stop share. E agora é com Fenícia e Vanessa. Obrigada, Lilian. Obrigada pelo convite, obrigada, Lilian. Obrigada à minha parceira de sempre, Fê, para encarar junto sempre.
Obrigada a vocês por estarem aqui, pessoal. Acho que eu vou abrir aqui o nosso bate-papo, e é com isso, dessa maneira que eu quero que vocês encarem isso daqui, um bate-papo sobre mindfulness, sobre como isso ecoa e impacta a nossa saúde mental. Então, eu gosto de começar o nosso bate-papo, pessoal, e aí também já vou falar de antemão. Tem alguma dúvida? Ergue a mão que a gente para tudo e vem tirando dúvida, tá? Eu vou começar o nosso bate-papo com uma pergunta. Quem aqui já começou a ler um livro? Cérebro entendeu que terminou de ler a página, mandou o comando, a mão virou a página, foi de novo, chegou no final, virou e de repente falou: opa! Onde é que eu tô? O que eu acabei de ler? Já aconteceu isso com vocês? Não, porque também se não aconteceu, já começa achando que tem ET na sala e não humano. Quem é que não leu, gente? Acontece sempre. A nossa mente. Pega o carro para ir num lugar, o carro chega sozinho em outro. E você fala: o que eu tô fazendo aqui? Não é mesmo? Fê, compartilha nosso slide aí. Vamos lá. Esse é o prazer, padrão. pessoal. Vané, vamos fazer uma pratiquinha antes de começar? Só uma de aterrissagem, assim? Pode ser. Gente? Então vamos lá. Puxa aí uma pratiquinha então pra gente. Tá bom? Então vamos lá, sininho. Então vamos fechando os nossos olhos. Procurando uma postura atenta, né? O corpo, a postura do corpo ereta, confortável. Indicando a nossa vontade de estar presente nessa prática. Então, a gente senta sobre os isquios, que são esses ossinhos do bumbum, pode balançar assim para um lado e para o outro, para frente e para trás, para você sentir bem qual é esse ossinho. E desencosta um pouquinho da cadeira, para não ficar muito relaxado e ir com a cabeça para outro lugar. Então, de olhos fechados, vamos percebendo o ambiente onde a gente está nesse momento, uma sala, um quarto. Aqui no Zoom, onde a gente vai iniciar nosso encontro, nosso bate-papo. Vamos notando o apoio dos nossos pés no chão. Se vocês quiserem tirar os sapatos para sentir que parte da sola do pé que toca o chão. Os braços, que devem estar apoiados nas pernas, sentindo o contato, a sensação tátil. Vamos percebendo os sons que chegam até nós. Sons de dentro da sua casa, sons dos carros lá na rua. Percebendo também a temperatura que está o ambiente, muito calor. Se já entra pela janela um frescor dessa chuva que caiu agora. E vamos percebendo o movimento que a respiração faz no nosso corpo. Sentindo o ar entrar e sair do corpo. No seu próprio ritmo. Não precisa forçar a inspiração, nem forçar a expiração. Apenas observando o seu ritmo nesse momento. E vamos nos conectando com a nossa intenção de estar aqui nesse encontro. De estarmos juntos nesse momento. Nosso propósito, nossa vontade de transformar, de ser melhor.
E vamos nos permitir abertura, compreensão, procurando não interferir com os nossos julgamentos, ideias, distrações, e aceitar o que vier, com curiosidade. E apenas observando essa passagem de ar pelas narinas, que entra mais frio e sai mais quente. Vamos sentindo essas sensações do ar. Os movimentos da respiração no corpo. E agora vamos levando de volta a nossa atenção para o corpo, para as sensações de contato, quem sabe o tecido da roupa, suas mãos, nas suas coxas, os joelhos, o apoio do bumbum na cadeira, dos pés no chão. Percebendo novamente o ambiente onde nós estamos. E trazendo para esse ambiente externo toda a tranquilidade e clareza mental do nosso interior, que acessamos agora em 2 minutos. E com uma respiração mais profunda, vamos acordando o corpo, dando o movimento que ele pedir, espreguiçando. E abrindo os olhos. Agora sim chegamos, né? Obrigada, Fê. Obrigada a todo mundo. Então, pessoal, como eu estava falando para vocês, Aqui? consegue... Não foi, amiga. Pode abrir ele. O modo visualização. Ela está lá embaixo no desenho, como se fosse uma câmera, Fenice. No desenho, como se fosse uma câmera? Vocês estão vendo? No canto inferior à Canto inferior esquerdo. Olha lá. Compartilhar Então tela. a Fê vai compartilhando aqui, a gente vai papeando, pessoal. Não então, sei, como olha. a gente... Apareceu? Apareceu, embaixo, precisa colocar... Para baixo, para baixo. Isso. Esse. Aperta aí. Foi? Foi. Volta o primeiro, amiga. Isso. Ok. Pode passar. Pode pôr no próximo. Obrigada. Paciência comigo, hein, que eu... Já é uma atitude mindfulness. Então vamos lá, pessoalzinho. Retomando um pouquinho aqui com a dona Tchavan, primeiro, porque a gente vai batendo um papo em conjunto aqui, todo mundo. Então, como eu falei para vocês, e vocês explicitaram aqui, concordando comigo, que a mente da gente não lê o livro, que a gente olha para o livro e fala, meu Deus, o que eu acabei de ler, e volta de novo, e o carro chega num lugar que não está, e a Fenícia estava aqui trazendo uma prática de ancoragem, e vocês simplesmente foram para o mercado, foram para a escola do filho, foram para não sei onde, voltaram para a prática, porque isso é o nosso padrão de funcionamento. Passa para mim o slide, Fê. A Universidade de Harvard, há algum tempo atrás, trouxe para a gente que nós humanos passamos 47% do nosso tempo acordado divagando, perdido em pensamento. Excesso de pensamento compassado, que pode nos trazer um comportamento mais embotado, tendente a desenvolver ali uma depressão, a cair numa depressão. Excesso de pensamento com o futuro, um comportamento mais ansioso, que se cultivado podemos cair nos transtornos 1000 de ansiedade, que a gente já conhece,
E vez ou outra aqui, no País das Maravilhas, perdido, brisando no nada. Gente, esse estudo aqui, que já é um pouco antigo, que fala, isso é de 47% do nosso tempo, isso é quase metade do tempo acordado, que a gente não está presente, com a mente presente na atividade que a gente está executando. De onde, como que ele perguntou, Fê? Tem Então, quando gente eu onde... deixo a cela cheia, eu não Ah, tá. consigo Não, baixar. tudo bem. Depois eu já venho aqui para o chat. Uhum. Ocorre que existe um estudo mais recente da doutora Tamara Russell que fala que esse tempo aqui é muito superior. É 60% do tempo que a gente está acordado, que a gente não está fazendo, não está com a mente presente naquilo que o nosso corpo está executando. Que a gente não está focado, não está atento aos humanos que estão à nossa frente e à atividade que a gente está fazendo. E aí, pessoal, esse mesmo estudo da Universidade de Harvard fala que uma mente distraída é uma mente infeliz. E é também uma mente que desenvolve e que traz, né, que gera ainda mais sofrimento para a gente. Por quê? Porque faz com que a gente, amanhã ou depois, caia nessas doenças psicossomáticas como depressão e transtorno de ansiedade, que tem como base, que tem exatamente como base a proliferação de pensamentos. Então, quando eu estou aqui nesse modo distraído, executando as minhas tarefas de maneira desatenta, eu tendo a cair nessas doenças e aumentar a minha percepção de exaustão mental. Até porque eu não estou fazendo focado, eu não estou otimizando meu tempo e eu estou tendo que repetir várias coisas que eu faço no modo automático. Pode falar, Fê. Eu ia comentar que esse estudo foi interessante, né? Ele foi feito por aplicativo, né? Então você baixava lá um aplicativo e aí ele tinha 3 perguntas, né? O que você está fazendo nesse momento? E aí a pessoa falava atividade, qual era o seu grau de atenção, se você estava atento naquilo que você estava fazendo, e qual era o seu tom emocional, se estava feliz, se estava triste. E aí eles perceberam que quando a pessoa... E só não contava sexo. Sexo não era uma atividade que podia levar em consideração por causa dos hormônios que são liberados, né? Então, quando você estava atento, envolvido com o trabalho que você estava fazendo, então você tinha mais bem-estar. E se você não estava muito atento, relatava mais tristeza, desânimo. Então, eles começaram a relacionar essa mente desatenta, esse espaço desatento, com a felicidade. Então, porque também uma coisa interessante, quando a gente está desatento, a gente tem pensamentos muito autocentrados, muito preocupados só com a gente, né? O que eu vou fazer, o que eu tenho que fazer, se eu cumprir minha agenda, o que estão achando de mim, se eu vou ser reconhecido. Então, é tudo em torno de nós mesmos, e isso gera muito sofrimento. Vai lá, Van. É isso. E aí, pessoal, esse mesmo estudo... Posso fazer uma pergunta do chat? O Roberto diz o seguinte, desculpa, acho que eu me distraí. Uma mente distraída é uma mente infeliz, é isso? É, exatamente. Esse estudo traz isso. Quem que é o Roberto? Isso. Roberto Russo. Esse estudo da Universidade de Harvard fala isso, o Roberto, que uma mente que divaga é uma mente infeliz. É uma mente infeliz, principalmente porque ela tende a ter esses pensamentos de passado e de futuro em excesso e faz com que a gente tenha uma exaustão no momento presente, ou podendo ainda cair nesses transtornos de ansiedade. Esse é o relacionamento que eles fazem com essa mente infeliz que divaga, tá? Agora, o bom disso é pensar na atenção, e que a atenção não é é um músculo, não é uma habilidade que não pode ser desenvolvida, né? Então, vou falar disso já, exatamente isso.
quando a gente, isso é muito involuntário, então assim, não é eu sou distraída, a mente funciona assim, então não é nossa culpa, isso é um padrão mental, a mente ela vai, então eu estou aqui, ouvi um barulho do som do quarto do meu filho, e já estou aqui ouvindo a palestra, e penso, nossa, o que eu vou dar de jantar para ele? Aí já vou lá para a geladeira, essa mente vai lá para a geladeira. Vai. Eu não estou nem... Natural. Aí eu perco um pedaço do que a Vanessa está falando e daqui a pouco eu sou arremessada aqui de novo para o bate-papo e falo, nossa, mas eu perdi um pedacinho. E assim vai, a gente sai, fica um pouquinho presente, sai, fica um pouquinho presente. Depois a gente amarra tudo com mais do que a gente já sabe, falar, isso aqui eu suponho que ela tenha dito isso aqui no meio. E por isso a compreensão das pessoas é muito diferente, né? Mas todo mundo assiste uma palestra e fala, eu entendi isso, porque a mente vai para outros lugares. Vai. Então, esses estudos, turma, eles demonstram isso, que, no geral, a mente humana é uma mente que divaga. Metade do tempo que está acordado está executando outras tarefas, como vocês estão aqui comigo, com a gente, e simplesmente vai para lá, vem para cá, vai para lá e vem para cá, tá? E aí, esse mesmo estudo, aqui que entra o Mindfulness, fala que exatamente o antídoto contra esse excesso de divagação mental, que faz com que tenhamos um comportamento mais infeliz, mais embotado ou ansioso, é exatamente um treinamento atencional. E é aqui que Mindfulness entra, porque Mindfulness está no extremo oposto da desatenção. Como é que a gente pode entender Mindfulness? Eu gosto de ver Mindfulness, e é como a gente vê, sob duas grandes âncoras. Mindfulness é um estado mental, um traço mental de estar mais consciente, mais presente, onde de fato a sua vida está acontecendo, com a mente ancorada na atividade, por assim dizer, para facilitar. Mas Mindfulness também é o treinamento pelo qual eu desenvolvo esse estado, como a Fê falou. Então, a gente usa, Mindfulness é um traço mental, mas também é a técnica que eu uso para chegar aqui. A gente tem vários estudos que falam que 30% da nossa habilidade de estar mindful, ou seja, atento, presente, focado, com uma mente menos distraída, é genética, mas 70% é treinada. E é por isso que a gente está aqui, para a gente entrar nesse treinamento, né? Essa é a ideia, a gente usufruir da ferramenta para que a gente cultive esse traço mental de mindfulness, que é como se fosse um músculo mesmo da atenção, que a gente estimula através de técnicas, que são bem simples, via de passagem. Olha, músculo, não interessa se é do cérebro ou se é da perna, né? Então, assim, você vai correr uma maratona, ninguém vai começar sem treinamento. Então, é aos pouquinhos, tem um caminho, tem Exatamente. práticas que tem que ser feitas. Então, assim, eu falo assim, antigamente, assim, sei lá, nos anos 50, acho que ninguém tinha tênis, né? Todo mundo tinha sapato. É uma coisa que a exército americano, com o Cooper, começou a ter o Cooper, né, a corrida, e perceber que o aeróbico era importante para a saúde vascular, cardiovascular, e aí todos os médicos, até os que não fazem nada, né, sedentários, e falam que você tem que fazer. E a meditação é a mesma coisa, porque esses pensamentos, eles interferem na nossa saúde, porque mente e corpo, a gente separou, né, o científico separou, então a gente põe a mente lá, o que você tem que fazer, e o corpo que te acompanhe, e aí uma vez por ano você manda o seu corpo, uma máquina, o seu carro para revisão, faz lá mamografia, endoscopia, faz tudo que tem que fazer, e põe ele para trabalhar, porque eu não tenho tempo para ficar doente. Né? Não posso, não, vou ter que ficar agora de repouso. Então a gente põe não escuta o corpo. E isso é tudo integrado. Então, quando eu tenho esses pensamentos em sistema de ameaça, ruminação e todos, que o dia a dia é isso, né? As demandas, as preocupações, essa adrenalina o tempo todo, eu não dou tempo do corpo restaurar sozinho, porque o corpo restaura sozinho. Se eu me cortar aqui, eu não preciso falar, olha, vai lá, anticorpo, vai lá, glóbulo branco, cicatriza para mim. O corpo tem a sabedoria dele e ele vai fazer, mas a gente interfere
com esses pensamentos que produzem essa adrenalina o dia inteiro, e aí você congela o parasimpático, não tem hormônio que consiga equilibrar, né? Porque o corpo é sábio, quando você manda adrenalina e cortisol, o parasimpático corre atrás. Mas se eu mando e eu estou em ameaça, o corpo tem essa mesma sabedoria. Se eu estiver em ameaça, o meu parasimpático congela, porque eu tenho que ter adrenalina para fugir. Se aparecer um leão na minha frente, eu tenho que sair correndo. Então, o corpo congela. Então, se eu estou constantemente em ameaça, seja o trânsito, o trabalho para entregar o filho na escola, para buscar a conta, o boleto na portaria, você está sempre em ameaça, disparando o seu parasimpático. Então, se eu faço a prática, eu dou 10 minutos do meu dia, sem interferir no meu corpo, para ele fazer o que ele tem que fazer. Só que para isso eu preciso ter uma musculatura para sustentar a atenção naquele objeto que eu escolho para fazer a prática. Vai lá, Van. Vanessa. Oi, pode falar, Sandra. O Adrian pergunta assim, né? A criatividade não advém de uma mente distraída também? Então, vamos lá. Olha só, é o contrário. O treinamento atencional de Mindfulness, ele tem inúmeros benefícios elencados pela ciência. Eu gosto de me ater a duas grandes mudanças neurofisiológicas, neuroquímica, neurobiológicas que acontecem em duas grandes áreas do cérebro, porque tudo decorre daí. Então, quanto mais a gente faz um treinamento atencional, mais a gente muda, através da neuroplasticidade, duas grandes áreas do nosso cérebro. O córtex pré-frontal, que é responsável pelo foco, pela atenção, pela memória, pela criatividade. E a região aqui do centro da ínsula, que é o centro das nossas emoções. Então, quando a gente lê, nossa, essa ferramenta é boa porque diminui a ansiedade. Nossa, essa ferramenta é boa, eu li que melhora, baixa até a pressão arterial. Nossa, previne depressão. Nossa, é o centro da emoção, tá tudo no mesmo lugar, entende? Melhora absolutamente. Todo o nosso, e aqui que entra a questão do equilíbrio emocional, melhora tudo porque a gente consegue gerir melhor as nossas emoções simplesmente pelo fato do cérebro fazer a parte dele através de uma neuroplasticidade, desde que eu me coloque a praticar, a treinar. Então, todos os ganhos decorrem dessas duas grandes mudanças que acontecem no nosso cérebro. E a criatividade, ela está aqui, na região do neocórtex. Pode falar. Eu queria falar uma coisa assim, existe uma confusão assim sobre uma mente distraída é uma mente criativa. O distraído não é relaxado. Então a gente confunde um pouco. Então quando eu estou relaxada, eu tenho ideias, eu estou inspirada, eu sou mais criativa. Não é exatamente isso que a gente propõe com treinamento de atenção, porque é uma atenção relaxada. É sem esforço. Não é um esforço tenso. Só que assim, se você toma uma bronca da mãe, né, fala assim, menina, o que você está fazendo? Na hora, você enrijece, porque a atenção, ela enrijece. Quando você está na escola e a professora está deitada fazendo a lição assim, você não consegue fazer a lição deitada na mesa, né? Essa criança fica assim. Aí você fala, postura, deixa a coluna ereta. Então, eu me coloco uma postura de atenção. Mas essa atenção, ela é atenta e relaxada. Atenta e relaxada. Então, quando eu, na prática, eu falo, sinta a força, deixa a gravidade atuar no seu corpo. Então, eu me entrego para esse elemento terra, deixo meus músculos soltarem. E na respiração, a cada vez que eu solto o ar, então eu tenho lá um diafragma, aqui está o pulmão em cima e o abdômen embaixo. Então, eu inspiro. Quando eu expiro, esse abdômen contrai, esse diafragma contrai. E quando eu expiro, ele relaxa. Então, a sabedoria popular fala assim, você está nervosa? Respira fundo, respira fundo. É mesmo. Por quê? Porque é a sabedoria, o seu corpo sabe o que fazer. Então, se eu fizer isso, eu estou fazendo o contrário. Estou nervosa, estou ansiosa, eu estou respirando assim. Porque eu estou adrenada, como se eu estivesse correndo.
Se eu vou relaxar e eu uso a minha respiração para informar o meu corpo, em vez do meu corpo mudar a minha respiração, eu percebo que eu estou nervosa, que eu estou tensa, e eu faço e expiro profundamente. O diafragma relaxando, o meu corpo entende que eu posso relaxar. Então, quando a gente fala treinar a atenção, significa o seguinte: você treina mindfulness para você justamente ter um espaço criativo, um espaço de escolha. Por quê? Esses pensamentos que a gente vai lá parar na geladeira, que nem o exemplo, a gente não tem arbítrio. Você está aqui focado. Então, eu vou fazer minha prática aqui olhando esse copo e vou olhar para ele, ou seja, minha respiração, meu corpo, eu estou olhando para ele. Então, eu tenho aqui um foco. Estou olhando só isso. Aqui está acontecendo 1000 outras coisas. E elas perfuram essa barreira. E eu me distraio. O que eu vou fazer? Eu vou enrijecer, vou fortalecer essa barreira com a prática, para que eu possa estar com a mente onde eu quero estar, onde eu escolho estar. E isso me dá liberdade. O objetivo é você ter a liberdade de poder deitar na cama e não vir tudo na sua cabeça que você tem que fazer amanhã. Toda a preocupação, que às vezes chega às 3 da manhã. A reunião, o que você não fez, porque você tinha 100 coisas para fazer, você fez 90, mas as 10 que você não fez estão ali te assombrando. Então, você está nesse modo fazer, e você não tem escolha, porque você acha que você está num mundo que é assim mesmo, e que a demanda é essa, e que a preocupação existe, e que se eu não fizer, é sobrevivência, né? Eu tenho que pôr o pão de cada dia aqui na mesa. Então, se eu tenho a propriedade da prática, eu uso isso para, não, agora eu vou deixar isso aqui de lado, pode ser o pensamento, pode ser a ruminação, ou sei lá, o WhatsApp que entrou. Não, agora eu não vou responder, porque agora eu estou vendo a minha série, é o meu momento, eu não vou trabalhar agora essa hora. É uma escolha, isso te dá liberdade. E a gente consegue separar para não ficar naquele caos de que é sufocante e sempre sem respirar, sempre sem respirar. Então, a criatividade está nesse espaço de escolha e não na distração. A distração não é... Ficou claro isso? Que a distração não é... Porque a gente... parece que quando você está lá na praia é que você está mais criativo, mas isso não é... Normalmente... você está presente onde você está com o pé na areia, você está sentindo o mar, você está sentindo o sol, você está tomando uma caipirinha. Isso é atento ao momento presente. Você está na praia, você não está pensando o que você tem que fazer amanhã, às 8 da manhã, na reunião tal. Então, a gente está atento ao momento presente. O momento presente são os sentidos. E isso dá o espaço criativo. Então, vamos lá. Pegando o gancho um pouquinho do que a Fê falou, gente, o que acontece? Então, peraí, a gente entendeu o funcionamento da mente humana, que atualmente se fala em 60%, e só vou deixar mais uma coisa para vocês refletirem. A gente que tem filho, se a gente passa 60% do nosso tempo perdido em pensamentos, quer dizer que a gente só conviveu realmente observando e sentindo a presença dessa criança 40% de vida dela, tá? Isso é muito sério. Muito forte. Muito forte. A gente, então, entendeu qual é o antídoto para essa mente distraída e por que uma mente distraída é uma mente que é uma mente infeliz, que é uma mente que causa sofrimento, porque a gente sabe que quando a gente fica preso ou no passado ou no futuro, a gente acaba adoecendo. E a gente entendeu também quais são os principais ganhos de mindfulness do ponto de vista neurofisiológico, que são nessas duas áreas, e que, via de consequência direta, a gente tem a melhora de memória, foco, atenção, criatividade e o manejo geral, né, de uma forma geral, das emoções. A gente diz, e a gente entende, segundo os estudos, pessoal, pegando o gancho do que a Fenícia estava falando, a gente entende que 90% de nós humanos, aqui ocidentais principalmente, que não temos uma cultura, né, de prática atencional e cuidadosa e compassiva, 90% de nós humanos estamos fundidos cognitivamente com os nossos pensamentos e emoções.
É como se nós fôssemos uma grande maçaroca. Então, eu, Van, tenho um pensamento do passado ou do futuro. Bom, eu acredito nessa história porque eu não sei observar a minha mente, eu acredito que eu sou esse pensamento e eu começo a agir por aí como se eu fosse o próprio pensamento ou emoção. Então, a gente não sabe observar que a mente pode ser vista, entre aspas, como um sexto sentido, e que o pensamento é apenas o produto dessa mente natural. Ela produz em torno de 80 mil pensamentos dia, e 80% desses pensamentos não são úteis, são aleatórios, e que a gente não controla. E como a gente não tem cultivo atencional, a gente se funde, pau! Teve um pensamento do passado ou do futuro, meu Deus do céu, mas e se isso acontecer? E agora, como é que vai ser? E que não sei o quê. Não, mas se acontecer tal coisa, vai ser... E aí você perde o foco naquilo que é importante você fazer nesse momento. Porque a gente não se percebe distraído cognitivamente e se funde, pau, a esse pensamento. Então, tem um pensamento que me causa uma ansiedade, que me traz uma irritabilidade e que daqui a pouco eu tô com raiva e eu sou a raiva e eu brinco que a gente sai na vida mordendo alguns pescoços como se fôssemos a própria raiva. Então, o treinamento atencional faz, o maior ganho, né, que eu falo de mindfulness, é a metacognição, que é esse desacoplar, essa disfusão cognitiva. Sou eu, Van, aprendendo a observar que, ok, a Van enxerga, mas não é o que vê. A Van sente uma dor no corpo, mas ela não é a própria dor. A Van pensa, mas ela não é o pensamento. E aí, nesse desacoplar, eu observo e eu falo, opa, descobri onde é que eu tenho controle na vida. Olha No eu aí. único lugar que me cabe controlar, que é a maneira como eu me relaciono com o meu mundo interno acontecendo e com o mundo externo, em forma de situações e humanos. Então, a gente faz essa metacognição, esse meta-aware, essa difusão cognitiva, eu gosto de brincar que a gente desmaçaroca, e a gente entende que nós não somos esse pensamento, e então me abre a escolha que a Fenícia colocou aí. Eu enxergo. Quando eu enxergo, abre para mim a possibilidade de escolha. Entende? Então, é como se eu tivesse que parar, essas pequenas pausas que a gente vai falar agora, como que funciona, né? Afinal de contas, isso que a gente está trazendo aqui. Então, quando eu paro, eu aciono um sistema de freio do cérebro. É desacelerar para enxergar mais. Eu gosto de uma metáfora que é assim, ó. É a mesma situação. Quando eu chego numa esquina, o que eu faço? Eu paro. De carro, a pé, eu paro e eu olho. Só depois que eu olho, que eu tive clareza do cenário, eu tomo uma decisão do que fazer com o que eu enxerguei. Nosso treinamento atencional é isso. Eu vou me permitir acionar um sistema de freio do cérebro, desacelerar para enxergar mais, fazendo essa difusão cognitiva, entendendo que eu não sou o que eu estou enxergando, e aí, ok, o que eu posso fazer agora com aquilo que está presente? Ainda que sejam emoções difíceis, porque todos nós vamos sentir isso na vida, faz parte da natureza humana. Eu só preciso aprender a ter habilidade, e é aqui que entra, que decorre o equilíbrio emocional das práticas de mindfulness. Fica claro isso para vocês? Faz sentido? Eu não vejo todos os humanos presentes. Até porque a gente pensa tanta besteira, né? Sei lá. Então, 80% é pensamento aleatório, a gente não controla. E muita parte do nosso sofrimento, turma, é querer controlar. Chega gente para mim em curso e fala, Van, preciso controlar meu pensamento. Eu falo, bem-vindo ao descontrole de tudo que há. Eu só controlo o que eu faço com o meu pensamento. Eu não tenho como. Vocês estão aqui comigo, gente. Chegou o trem da caronchinha, do arco da velha. Eu falo assim, se você está numa rua e atravessa uma pessoa fora da faixa, você fala assim, nossa, eu devia atropelar esse sujeito. Nossa, esse sujeito devia morrer atropelado para não fazer mais isso. A gente pensa, mas você não é assassino, você não quer que ele morra e nem vai atropelar o sujeito. Mas a gente pensa um monte de coisas, assim, que a gente às vezes tem até vergonha de falar, né? E esses, quando a gente percebe, a gente até dá risada da gente, né? Poxa, olha eu aí. Então, por exemplo, eu posso estar, sei lá, na época que tinha escola, que você vai deixar o seu filho lá na escola. E aí tem naquela fila de carro, a mãe que desce do carro e
para deixar dar beijinho no filho, e você fica lá na fila, e a gente já, né, mandando o filho pegar a lancheira, pegar não sei o que lá, para já nem para apertar o eject, ele pular fora do carro, e a pessoa desce, e aí você já passa um nervoso, já às 7 da manhã, você já está bufando, né, falando, nossa, porque aquele comportamento associa para você, sei lá, falta de respeito, ou porque você está atrasada para um compromisso, e aí você já sai com uma irritabilidade, né? Então, se a gente percebe, se a gente consegue perceber, e às vezes você já chega no seu compromisso já arrastado, já bufando, já irritado, porque já deu 15 coisas erradas, seu filho estava saindo, já derramou leite no uniforme, já teve que trocar tudo. Então, você já chega, então eu consigo, com essa pausa que a Van falou, da esquina, né? Opa, O que tem aqui? não posso ir para esse importante lugar com essa bagagem, porque a gente traz toda essa bagagem emocional e a gente vai interpretar o mundo externo de acordo com o nosso mundo interno. Sim. Se eu só posso controlar o mundo interno, porque o externo é esse aí, e não vai acabar. Se eu deixar para amanhã, os problemas só mudam. E, na verdade, não é nem controlar o interno, né, Fê? É como a gente se relaciona com o interno, porque as emoções, elas vão chegar. Né, Van? Cuidar, acho que seria a Cuidar, palavra, esse olhar né? é de cuidado, é isso mesmo. E acho que a gente fala assim, atenção, cultivo da atenção, por que é tão importante? Assim, porque a atenção e o cuidado, eles são sinônimos. Assim, você fala assim, cuida do arroz para mim, que eu vou até ali embaixo. Você que tem você que está pôr pedindo. atenção para poder Põe cuidar. atenção, né? para ele não queimar, é isso que eu estou pedindo. Se você cuida de uma criança, um bebezinho que está aprendendo a andar, 1 ano, 1 ano e meio, você fica totalmente atento, né? Cuidando para que nada aconteça. Então, esse cuidado com esse temperamento, porque essas emoções, elas são tão... que elas acabam virando um temperamento. Você fica naquele estado que nem você gosta. Fora que tem a autocrítica, né, que está sempre ali. Então, eu perceber, olha o meu tom, olha o tom que eu exijo de mim, olha o limite que eu... Então, você começa a perceber que você tem um padrão, e que quando você atinge a meta, você sobe a meta. E que você é duro com você mesmo. Então, você começa a perceber isso e se assistir na cena, essa descognição que a Eva falou. E aí eu posso fazer uma escolha, poxa, eu não quero ser assim. Eu só posso mudar e transformar aquilo que eu percebo. E eu só percebo se eu estou atento. E mindfulness, e todo treinamento de mindfulness, tem esse objetivo. Atenção, aí fala, cuidado. nossa, mas aí eu fico lá fazendo escaneamento e olhando a respiração, e o que isso tem a ver? Isso tem a ver que a gente começa de um campo denso para o mais sutil. Então, começo ali com o corpo, vou para a respiração. O pensamento, ele vem e vai, ele é que nem o som, não tem escolha. O som está aqui, passa a moto. Aí, daqui a pouco vem um outro som, sirene. E às vezes eu estou gravando aqui um negócio e não podia vir o som, aí já te dá um nervoso. Então, esse é mais difícil de eu ancorar numa coisa que é móvel. Depois eu vou para a emoção é mais sutil ainda. Então, se eu aperto um botão, já me conecta com a mãe que desceu do carro da escola, já me conecta com um valor meu, por exemplo, que é desrespeito. E aí aquilo já muda o meu estado. E às vezes não foi nada, não sei o que ela está vivendo, se o filho dela não dormiu à noite, poderia ser eu ali naquela situação. Mas eu não me coloco nesse lugar, eu me conecto com a minha realidade, com desrespeito, já crio um julgamento. Então, vai do campo denso para o sutil, até chegar no diálogo. Porque nós, como mamíferos, o que a gente quer mesmo é conviver bem com os nossos amigos, com os nossos familiares, com os nossos filhos, com os nossos colegas de trabalho. Então, como é que eu vou prestar atenção se a pessoa me fala uma coisa e já me entra atravessado e já me cria um estado e eu já fico naquele... De reatividade, né? De reatividade. Se eu reativa quando você justamente não tem a escolha, né? Você está sem liberdade, você está preso naquilo. Se eu praticar com o meu corpo e com a minha respiração, é o pezinho, porque a emoção é a maratona. Eu tenho que ter uma habilidade, tenho que estar treinada para conseguir perceber a emoção entrando no meu corpo e mudando o meu estado, né? O meu estado emocional. E o que eu faço com essa emoção, né? Então, para isso, exige atenção, qualidade de atenção para eu perceber essa emoção, para eu então entender o que eu posso fazer com essa emoção que chega. Muito bom. Na verdade, quando a Fê traz essa questão
de como a gente observa, e por quê, né? Mas como assim observar meu corpo, minha respiração? Porque em Mindfulness a gente não interfere, a gente aprende a observar tudo isso, né? Porque, de novo, é como se fosse acionando o sistema de freio mesmo do cérebro, é a esquina. Eu paro, desacelero para eu observar e então ter uma escolha mais habilidosa do que fazer com aquilo que está presente. Quando a gente treina, né, e o nosso treinamento atencional, como eu coloquei aqui para vocês, a gente vai pausar, escolher o objeto de prática, a gente vai se perder no mundo da lua, vai perceber que está perdido no mundo da lua e ups, volta para o objeto de prática. A gente faz isso o tempo inteiro na prática, por quê? Para criar para a gente um novo caminho neural, para que lá fora, na vida, o cérebro entenda e faça o mesmo caminho. Eu estou trabalhando, viajei, percebo que eu viajei, opa, o que é importante para mim agora? Voltar a atenção para o trabalho. Eu estou com uma pessoa amada, querida, estou ali conversando com a pessoa, sorrindo, e aqui no celular, com a cabeça em outro planeta, opa, eu não estou aqui, volta. Então, isso é o que a gente faz, a gente vai criando um novo caminho neural, de habilidade de resposta frente à vida, de foco, de cuidado, através desse treinamento bem simples que eu coloco aqui para vocês em 4 etapas. A gente treina no corpo, na respiração, nos pensamentos, nas emoções, que são os nossos objetos, né, as nossas âncoras atencionais de treinamento, para que lá fora na vida a gente esteja assim. Porque a graça disso aqui tudo não é porque Mindfulness é modinha e veio com uma comprovação científica enorme que melhora a nossa saúde mental, e porque sem saúde mental a gente não é nada, isso é um fato. A gente não é bom pai, nem bom marido, nem boa esposa, nem bom profissional, sem saúde mental. Mas a gente quer estar habilidoso, não é hora que a gente senta aqui para praticar. A gente está treinando para que a gente esteja mais habilidoso e mais focado lá fora na vida acontecendo, que é lá que é a nossa realidade, no meio das pessoas que a gente escolheu conviver, e é lá que a gente tem que estar habilidoso. Tudo bem, pessoal? Vocês estão comigo? Perdi algum humano até aqui ou não? Não, estão todos aqui. Eu, tá. Essa semana, o meu filho voltou das férias e aula online ainda, né? Que eles estão online. E ele tem 9 anos. Aí ele estava lá e a professora leu um texto e eu vi que ele estava viajando, não estava ouvindo nada da história. E aí ela fez uma pergunta para ele, Otávio, o que você achou disso e tal? E aí ele respondeu uma coisa nada a ver, né? Aí eu olhei pro cara dele, em outro planeta. Eu não entendi o que é esse negocinho no cabelo dele. Falou um negócio nada a ver, da foto da capa do livro. Aí eu falei, Otávio, você não estava prestando atenção. Ai, mãe, mas o meu pensamento vai para outro lugar. Eu fico pensando em outras coisas quando ela começa a ler a leitura, né? E aí, curiosamente, ele estava para dormir, você tem que botar mais cedo na cama, eles estão dormindo mais tarde, não consegue dormir, né? Aí, em vez de falar para contar carneirinho, eu como facilitadora, eu ensinei ele a contar respiração, né? Então, claro, carneirinho, né? Sobe, o carneirinho desce, respira. Então, você conta lá 21 respirações. Aí ele ficava naquela meta. Já contei. Falei, não, mas se você pensar em outra coisa, tem que começar do zero. Aí ele assim, mas eu fico, mãe, mas não dá para chegar no 21. Eu penso em outra coisa. Mas eu penso em outra coisa. Então, aí na hora da aula, ele falou que ele estava distraído. Eu falei assim, ele falou, eu sou muito burro. Eu falei, não tem nada a ver com burrice, porque tem pessoa inteligente desatenta, tem pessoa super atenta que é burra, não tem nada a ver com ter capacidade de resolver problema. A atenção é músculo e graças a Deus dá para treinar. Então você veio das exercício. Férias, e você agora, difícil prestar atenção. Então, vamos treinando. Aí ele falou, eu preciso fazer mais aquele exercício do carneirinho. Então, assim, a criança rapidamente já acessou, né? Que ele se distrai e traz de volta. Foi quando você perceber que se distraiu, traz de volta a atenção para a professora. Percebeu que se distraiu, traz de volta. E isso é o treinamento do bíceps, vai e vem, vai e vem. Aí a pessoa que medita fala assim, comecei a meditar, mas eu não consigo. Porque eu fico pensando em outra coisa, e aí eu me distraio. Então, é isso aí. Porque esse trazer de volta tem umas ressonâncias que mostram que o momento que você percebe que você se distraiu e traz de volta, já é iluminado. Esse é o momento certo da prática. A mesma iluminação de quando você está em profunda meditação. Da mesma região que ilumina. Então, você perceber que se distraiu e trazer de volta.
perceber que distraiu e trazer de volta. Esse é o treinamento, essa é a Esse é o prática. exercício. O ideal não é ser assim, eu não consigo não pensar em nada. Mas quem disse que treinar meditação é não pensar em nada? Não. Né? Você vai Exato. diminuindo o ritmo conforme você vai entrando numa respiração profunda, você vai desacelerando, porque o corpo e a mente eles estão juntos, né? Sim. Você está acelerado, o seu corpo está acelerado. Então você Exatamente. consegue diminuir o ritmo, você diminui e fala, nossa, olha aí, E aí na prática você fica observando os pensamentos que vêm também, e deixa de lado. Né? Se você Sem se colar, né? Na sua prática, você fala, Jesus, espera aqui que agora eu estou praticando. Porque o seu foco é aquele. Você está treinando. É assim mesmo. Eu brinco assim, mais do que entender cognitivamente mindfulness, é praticar. Porque o benefício, ele decorre da prática. E a prática é eficiente do ponto de vista de neuroplasticidade cerebral exatamente no momento que eu percebo que eu me distraí e escolho voltar a minha atenção para o foco que eu me propus a estar. A gente não enche a barriguinha ao ler ou ao ouvir sobre o cardápio de um restaurante. A gente precisa comer. E com mindfulness não é diferente. A gente precisa praticar para ter o ganho. Né? Ninguém ganha músculo, ninguém emagrece se fizer um dia de dieta. Falo muito isso para os alunos. Eu preciso ter constância e regularidade. É isso que vai fazer com que eu tenha o ganho decorrente da prática. E isso acontece naturalmente. O seu papel é só praticar. Eu brinco, não acredito em nada do que a gente fala, eu desconstruo tudo. Experimenta e aguarda o resultado. Ele vem. Neuroplasticidade, o cérebro sabe trabalhar. A gente só precisa não atrapalhar e se pôr a fazer. E experiência, né? Então, pessoal... Meninas, pode falar. Desculpa interromper. A Natália diz que ela perde o foco, né, quando ela está em uma ligação, por ela ser muito visual, e o mecanismo que ela encontrou para manter o foco é fazer desenhos enquanto ela está ouvindo. Ela consegue prender a atenção no áudio. Eu também, Natália. Eu também sou visual e se eu não assistir uma aula, por exemplo, escrevendo, eu também... Então, assim, os recursos e as estratégias que a gente usa não são errados. A gente conhece o nosso corpo, a gente sabe como ele funciona e a gente tem que usar isso a nosso favor. É assim mesmo. E quanto mais atento a gente vai ficando na gente, no nosso funcionamento, nas respostas fisiológicas, né, dos nossos padrões comportamentais, mentais, mais íntimo a gente fica, mais clareza a gente tem de como a gente funciona e do que a gente pode fazer por nós a cada momento, né, sem se envolver nos blás da mente. Vanessa, esse slide já falou, né? Já, né? Já falei. Então, eu acho que assim, como eu coloquei agora para vocês, se ninguém tem mais nenhuma dúvida sobre isso, tá na hora da gente entrar no filé da autocompaixão e compaixão, mas eu acho que antes, Fê, você poderia conduzir novamente uma microprática só para a gente treinar essas 4 etapas do treinamento atencional, como eu acabei de colocar, pode ser? Só para eles sentirem. Uma pratiquinha rápida que vai ser útil no dia a dia. Deixa eu fazer uma pergunta só. Pode falar, querida. Como é que o mindfulness se encontra com a TAR da inteligência emocional? Ela ajuda nisso? Ele é parente? Eles são primos irmãos? Como é que essas duas questões do que se fala tanto hoje, de você ter a inteligência emocional e quanto o mindfulness pode nos levar a esse equilíbrio da emoção? Então, pode falar. Posso falar? Depois eu falo. Pode falar, depois eu falo. Nesse momento, né, do mundo, assim, que a ciência se uniu com a espiritualidade, então os budistas, todos esses pesquisadores, cientistas de Stanford, Harvard, tem o Mind and Life, que o Dalai Lama patrocinou pela primeira vez pesquisas, né, da ciência. Então, assim, os médicos usaram todas as doenças e ele propôs, vamos estudar o efeito da compaixão, né? É um momento muito oportuno, apesar de muita divergência que ainda tenha, né?
de unir essas práticas, né? É que o universo científico, né, mesmo o corporativo, né, a gente evita um pouco, assim, falar em espiritualidade, então a gente faz as referências às pesquisas. Mas, na realidade, todas essas pesquisas são baseadas em tradições muito antigas. Os povos, porque o ser humano, ele é um ser curioso, né, que quer conhecer, que quer compreender. A gente é o único animal que questiona a existência, né, que questiona a vida, que fica triste. A gente acha que o cachorro está triste e tal, a gente pensa que mede com a nossa régua, mas na realidade não tem um cognitivo que funcione, que faça associações, né, além da memória, né? Então, esses povos indo-europeus que vieram lá da região da Mongólia, há 3.000 anos antes de Cristo, eles migraram para regiões, e todas as regiões que eles migraram, Grécia, Índia, China, despertou nesses povos, 1.000 anos depois, essa investigação. Então, e a gente fala de Índia, não é porque é um povo mais evoluído, é só porque esses manuscritos existem, não foram queimados e eles estão lá, né, íntegros. Essas cidades, a forma como eles se organizavam socialmente já existia, e já, assim, aqui também, né, no Peru, os maias, os astecas, já eram sociedades evoluídas. Então, eles já... a espiritualidade, ela existe há 200.000 anos, né? E a religião há 10.000 apenas, porque tem mais a ver com a sociedade. Então, essa busca é do ser humano, de procurar um equilíbrio, de perceber que ele interpreta o mundo externo de acordo com o mundo interno. E essa curiosidade, o próprio Patanjali, né, que sistematizou a escola yoga, não yoga, essa ginástica, nada a ver com isso, a filosofia mesmo, de resposta, de como eu posso cuidar dos obstáculos que tiram a minha paz, que tiram a minha paz interior. E esses obstáculos são a distração, a agitação, a sonolência, e isso é muito, muito antigo. Então, a gente... o equilíbrio emocional, né? Em pensar que essas pessoas moravam lá perto do rio Indus, há 2.000 anos antes de Cristo, eu fico imaginando que tipo de estresse que podia ter naquela época, né? Então, né, não tinha telefone, não tinha celular, não tinha... era dia e noite, você acordava quando o sol nascia e dormia quando o sol se punha. E comia quando tinha fome. Então, não era tão... a gente hoje não se conecta com essa natureza. Então, a gente já vive de uma forma muito nociva ao nosso equilíbrio, né? Você com o computador, você não sabe que é dia que é noite. Você tem que trabalhar, você vira noite. E isso muda todo o seu metabolismo, toda a sua... assim, você põe criança para dormir, porque o GH vai disparar às 11 da noite, com 3 horas de sono REM, e a gente desorganiza isso tudo. Então, assim... a nossa atualidade, a nossa sociedade, a forma como a gente vive, não permite esse equilíbrio. E a gente tem que fazer isso intencionalmente, fazer um pouco de esforço no começo, que nessa ginástica inicial, porque automaticamente a gente responde igual o réptil. Eu preciso sobreviver, eu preciso pagar minhas contas, eu preciso proteger minha família, eu preciso procriar, ter filho, comer, e é isso aí, é só isso. Quando a gente vai evoluindo, a gente tem esse cognitivo, então eu posso... fala trick brain, né? Um cérebro complicado, porque algumas emoções, elas saem da amígdala, que é um cérebro velho que tem lá no réptil, e outras emoções saem do cognitivo, a produção de hormônios sai de outro lugar. Então você fala assim, nossa, mas como o ser humano é complicado, né? Como eu posso buscar esse equilíbrio? E essas práticas, a gente não toca nesse assunto, por isso que eu comecei falando do científico, porque às vezes é confundido com religião, né?
Então você fala assim, mas eu sou evangélica, ou então eu não posso fazer isso aí que o Buda pensou. O Buda, ele não era budista, ele nem se auto-vangloriava, né? Assim, ele não achava que ele nem acreditava em divindade, ele nunca falou em reencarnação. Então não tinha nada a ver uma filosofia de prática de respiração para ele encontrar um caminho de liberdade. Depois de 300 anos, criaram uma doutrina, né, uma filosofia em cima do ensinamento dele, mas naquela época nem se anotava nada. A gente nem sabe se o que ele falou é aquilo que ele falou, né? Isso tudo foi... Como eu anotar aqui, aí vocês vão produzir a palestra para alguém, o que foi dito, e esse alguém para outro alguém, imagina isso daqui a 300 anos. A gente não sabe o que foi, né? Então, o próprio João Kabat-Zinn, que inventou o primeiro protocolo para ser aplicado na área da saúde, ele estava num retiro budista, e ele teve um insight, poxa, por que não levar essas práticas, né, de meditação, da tradição, para um contexto de saúde, lá para o hospital. E começou a fazer com as pessoas que estavam em sofrimento nos corredores dos hospitais. E aí, depois de 10 anos, os médicos pediram para ele fazer um protocolo, sistematizar o que ele fazia, porque eles estavam vendo muito resultado. Então, isso foi desmembrado da tradição, como se aqui eu tiver que aplicar no SUS. Eu não vou falar de dogma, e isso faz bem para a saúde, a gente precisa entender muito bem o porquê, não precisa, o monge não pôs a cabeça lá na ressonância 5.000 anos atrás para ver se fazia efeito, ele simplesmente vivia a experiência. Então, essa é a relação, né? A gente fala assim, consciência é experiência, se eu tomar consciência de mim e das minhas emoções, eu também posso perceber o outro com mais empatia, com menos julgamento, porque eu nunca sou crítica com o outro mais do que eu sou comigo mesma, né? Se você olhar uma pessoa e falar, nossa, que pessoa chata, bom, coitada, ela dorme com ela mesma, né? Então, ela ainda é mais chata para ela mesma, né? E a gente não consegue ser tão crítico e perfeccionista e exigente com o outro mais do que a gente é com a gente. Então, a gente perceber isso para você ter mais paz de espírito e se relacionar melhor e ser uma pessoa melhor na sua convivência, eu, pessoalmente, não acredito que haja expansão de consciência sem você ser um espírito melhor. E espiritualidade não é religião, né? É essa conexão com essa busca de... Desculpe, Fênicia, sumiu o som e eu perdi uma frase que você acabou de falar. Qual foi? Eu estou empolgado aqui. Acabou, o som saiu. E você estava dizendo que você pessoalmente acredita. Aí o som acabou. Eu disse que eu pessoalmente acredito que não há uma melhora de... Se você amplia a sua consciência sobre você mesmo, sobre o próximo, as relações, e você se percebe e percebe o outro, e você percebe o outro como imperfeito, sem a mesma exigência, com aquela exigência que você também tem com você mesmo, crítico, perfeccionista, impaciente. Se você consegue melhorar isso com você mesmo, você melhora isso nas relações e, consequentemente, melhora como espírito, né? Tem mais paz de espírito. Você é uma pessoa melhor, mas você imagina uma pessoa sábia, forte, amorosa. Que qualidades você... são qualidades que todos gostariam de ter. Talvez se eu fosse uma pessoa sábia, que tivesse uma tranquilidade, que aceitasse o dia bom e o dia ruim equanimamente, se eu fosse uma pessoa forte, que soubesse lidar com as dificuldades, com estabilidade, se eu pudesse falar com as pessoas com amorosidade, com paciência, isso já, só de imaginar esse ser, já me dá uma tranquilidade no corpo. Poxa, eu não teria ansiedade, eu não teria tristeza, eu estaria em paz. Então, essas qualidades, e na tradição tem muitas práticas assim, porque a meditação, mindfulness, e aí, Lilian, respondendo sua pergunta, as práticas meditativas têm práticas atencionais, que o mindfulness faz parte dessas práticas atencionais,
E as práticas contemplativas são, por exemplo, nos protocolos, as práticas de compaixão. E aí, quando eu falo em compaixão, não é uma compaixão católica, como a nossa cultura interpreta a compaixão. Se eu falar para você assim, tenha compaixão, né? Você precisa ter compaixão. Você já se sente assim, já é uma crítica, né? Porque a gente não se sente compassivo, né? A gente tem raiva, a gente é impaciente, parece que a compaixão está num pedestal, que é para pessoas espiritualmente mais desenvolvidas, né? E a compaixão, quando a gente fala as práticas de compaixão, assim como mindfulness, né? Mindfulness é um nome americano e aqui no Brasil atenção plena, mas no sânscrito é shamatha, são práticas que vão treinar o foco atencional, e as práticas de compaixão no sentido de não sofrer, não querer sofrer. Então, em sânscrito é karuna, e o kara é uma ação de fazer alguma coisa para não sofrer, né? E esse sofrimento pode ser fome, pode ser sono, pode ser um desconforto emocional, pode ser um luto, qualquer sofrimento, porque o ser humano sofre, né? A gente sofre para acordar, a gente sofre de saudade, a gente está nessa condição. Então, ao mesmo tempo, a gente vê o mundo tão difícil, tem tanto sofrimento, ao mesmo tempo a gente vê um pôr do sol e se encanta, e esse tricky brain que tem uma tristeza de um lado e uma alegria do outro, e tem que entrar nesse equilíbrio, porque a gente tem que acordar amanhã com vontade de viver e de tocar o dia, e com todos os problemas que vierem com ele. Então, essas práticas contemplativas são as práticas que visualizam essas qualidades e que formam e dão um bem-estar no seu corpo, e isso você cultiva. Então, assim, intenção e cultivo são palavras-chave. Você tem a intenção de fazer a prática, você vai fazer a sua prática, vai treinar a sua atenção para ter escolha do que você quer fazer e cultivar as boas qualidades. Por quê? A gente, em ameaça, a adrenalina está disparada. E quando a gente está com a adrenalina disparada, não tem pensamento, não tem coisa boa que possa vir. E a gente está num dia de preocupação, de ameaça o dia inteiro. Isso dispara. Então, assim, que não seja pela espiritualidade, que eu não queira ser melhor, que eu só queira ter mais foco, mais performance, que seja pelos hormônios. Eu pratico para produzir aqueles hormônios, né? Porque se eu fizer uma prática e trouxer você aqui e você visualizar uma pessoa que você ama, que você adora muito, e que você vê ela feliz, você já esboça um sorriso no rosto, e aquilo já traz um relaxamento no seu corpo, e eu posso cultivar esse estado. Porque se eu transito só entre ameaça, né? Só lá entre as ameaças e a realização, tiquei a minha agenda, fiz isso aqui, entreguei o trabalho, e aquilo dá uma realização, a dopamina, mas a dopamina... É efêmera, né? Você sentiu aquele prazer e ele já acaba, e já vai o próximo da lista, a próxima preocupação. Então, eu tenho que cultivar intencionalmente na minha prática, e então a gente começa com mindfulness, atenção, porque sem atenção eu não posso transformar, eu preciso perceber o que me atinge. Começo com atenção e aí eu começo com as práticas contemplativas. E tanto faz o que você acredita. Se você pensa na Nossa Senhora Aparecida, se você é budista, se você pensa uma luz, que faz cromoterapia, não interessa, porque o objeto é deter-se em algo, mas o importante não é o algo, é o deter-se. Eu consigo me deter naquilo que eu quiser. Então, não interessa que tipo, se é meditação cristã, se é meditação zen, budista, se é japonesa, não importa. O que importa é que eu tenho a minha capacidade de escolha, eu consigo focar no que eu quero, eu consigo usar o meu corpo ao meu favor, perceber que eu estou nervosa e fazer uma respiração por 4 minutos, isso muda o meu estado, e perceber que vem pensamentos ruminantes, assim,
é fácil, é só você mandar uma mensagem, assim, o que você acha no WhatsApp, num grupo enorme da vacina. Se 3 pessoas concordarem com você, se 3 pessoas meterem o pau, você já fica injuriado, já começa a discutir com quem você nem conhece, falar o seu ponto de vista, e isso cria um Estado. Será que eu quero discutir com quem eu não... Será que isso me sequestrou? E aí, de repente, eu estou aqui, em vez de estar lá vendo um filme com meu filho, eu estou discutindo com um ser anônimo sobre o que eu acho da vacina? Entende? É uma escolha. E aquilo me cria um estado emocional. E eu saio do WhatsApp irritada, e vou fazer o jantar irritada com essa gente imbecil que pensa desse jeito e não sei o que lá. Para que eu levo isso comigo? Se me dá na mal-estar? verdade, Fê, pegando um gancho do que a Fê está falando, entra de novo, a gente volta naquilo que eu falei. Tudo que a Fenícia falou, o que está por trás disso? A nossa distração cognitiva. Exato. Se eu não sei observar que é um pensamento e um julgamento, uma opinião, não passa de um pensamento, eu me fundo a ele e gero esse mal-estar. Porque o nosso cérebro atende a 2 linguagens e responde a essas 2 linguagens. Ele atende a uma linguagem mais corrosiva, que é o nosso padrão, porque o cérebro humano tem um viés negativo, e ele responde a essa linguagem gerando mal-estar psicológico, mas ele também atende e responde a uma linguagem mais terna, mais gentil, e responde gerando bem-estar psicológico. Então, quando a Líria pergunta assim, o que mindfulness tem a ver com inteligência emocional? Se a gente entende, trocando assim miúdos, para resumir, o resumo do resumo, que inteligência emocional é a nossa habilidade de aprender a estar, a melhor manejar as situações e os intempéries que nos chegam do mundo externo ou do nosso mundo interno, a atenção plena, o mindfulness, está completamente casado a isso. Porque se eu estiver distraído, eu me envolvo com intempérie e saio reagindo intempestivamente. Se eu estou atento, eu consigo enxergar melhor o que está acontecendo e acionar o cuidado, que é a compaixão que a Fenícia está falando. E isso não somos nós que estamos falando. Isso é um processo natural que vai acontecer e que decorre da prática por conta de neuroplasticidade, por conta principalmente dessas 2 estruturas, que a gente cai de novo no gerenciamento de emoções, e que é a inteligência emocional. Então, assim, só para trazer um pouco isso que a Fê trouxe e tentar, né, resumir um pouco, está completamente ligado, Líria, ao meu ver, né? Sou uma especialista em mindfulness, mas muito da humilde estudante, engatinhando ainda, falo muito mais da minha prática pessoal do que de tudo que eu aprendo, mas eu entendo assim. Então, essa inteligência emocional, esse equilíbrio, esse melhor gerir tudo que nos chega, né? Aquilo que nos faz reagir normalmente, intempestivamente, decorre da qualidade de atenção que eu executo aquilo que eu estou executando em cada momento, porque o futuro que eu almejo depende exclusivamente da qualidade de atenção que eu executo hoje, que eu sinto hoje, que eu lido hoje com aquilo que está presente para mim. Então é primordial para que eu não esteja fundido cognitivamente e saia por aí respondendo, e aí a gente fala, poxa, essa pessoa não sabe nem agir na vida, essa pessoa não tem inteligência emocional, a gente fala muito isso. Mas não é porque ela quer, é só porque ela está distraída cognitivamente e está fundida, entende? Então, essa difusão cognitiva que decorre da prática atencional, é extremamente importante para a nossa habilidade de melhor gerir as emoções, ou seja, de criar, né, de desenvolver a nossa inteligência emocional. E essa desconexão, ela acontece na 4ª sessão, quando a gente faz a 4ª sessão, assim, na 4ª semana de prática, né? Não é a coisa do Zen, não, que depois de 21 dias sem insere um hábito, não é, não. Essa difusão com a prática, ela acontece, você começa a se ver na cena. Parece que a cena fica em câmera lenta e dá tempo de você responder. Exatamente. Então, assim, às vezes você quer mandar uma pessoa para aquele lugar, sei lá, para PQP, e você não vai fazer isso sem querer, né? Fala, putz, respondi, agora vou ter que lidar com aquela consequência. Não. Eu posso fazer uma colocação para terminar numa pergunta? Claro. Tá? Dá para mandar para o PQP, graças a você, isso é fundamental. Deixa eu preciso fazer uma pergunta, mas antes eu preciso fazer
um preâmbulo aqui. Faz uns 5, 6 anos eu li um livro, eu acho que muito do que vocês estão falando está baseado nisso, que era de 2 psicoterapeutas americanos, chamado Atenção Plena, com Williams e Perneu, alguma coisa. Mark Williams. Mark Williams, isso. Achei interessantíssimo o que eles escreveram, embora eu tivesse uma experiência que não coadunava muito com aquilo que eu estava lendo. Mas isso não quer dizer nada, só que a minha experiência é diferente. E no mesmo momento, logo que eu terminei aquele livro, eu li em seguida um outro livro de uma cientista brasileira que está nos Estados Unidos, é muito respeitada, chamada Susana Herculano. Escreveu um livro chamado A Vantagem Humana. E ela brinca com o córtex cerebral, com os neurônios, com as sinapses. Isso me fez lembrar da tese do Richard Dawkins sobre os fenótipos. Se vocês não conhecem, por favor, corre para conhecer, porque isso é fundamental. Por que eu estou colocando isso dessa forma? Porque o peso da genética e da formação do cérebro é muito maior, pelo menos por esses estudos, que, na verdade, não estão no campo da psicoterapia, mas estão no campo da biologia, muito mais pesado, muito mais determinante do que acontece vamos dizer assim, no psicológico. E os estudos de neurociência tem muito mais dinheiro de pesquisa do que qualquer outra área nos últimos tempos. E as pesquisas são muito fortes, a ponto de, alguns anos atrás, eles terem contestado, embora o negócio ficou meio parado no meio, porque eu acho que houve uma resistência à inexistência do livre-arbítrio. Por que estou chegando aqui? Para dizer sobre a minha experiência. Eu, quando tive gente sob o meu comando que não conseguia focar, eu podia dar treinamento, bater, mandar aprender e não conseguia. Certo, Lilian? Não tinha jeito. E eu ficava muito invocado com isso, até descobrir que isto é muito mais uma questão cerebral do que uma questão comportamental. A pergunta é, até onde eu estou dentro do esquadro? Até onde eu estou fora do esquadro com essa minha interpretação? Olha, eu concordo com você. Só acho que, assim, eu não chamaria de genética, eu chamaria do evolucionismo mesmo. Claro. Não, mas a gente veio da ameba, né? A gente veio lá do fundo do mar, né? Uma amebinha que tinha uma célula e foi fazendo combinações e combinações, e o que vai dando certo vai ficando, e o que vai dando errado vai sendo eliminado, né? Não estou falando de neodarwinismo, né? De 1700, não isso, assim, que isso foi usado erroneamente, imaginando que tem povos superiores a outros, não isso. Mas a gente tem uma sabedoria do corpo que é... Então, assim, você não precisa pensar que você tem que respirar, ou que você tem que cicatrizar uma ferida, ou que o seu corpo acha um fígado, que acha um outro caminho e sobrevive, né? O que acontece com o corpo humano e o que a gente é capaz é muito ilimitado perto do que a mente é capaz de fazer. O corpo, ele tem todas as respostas. O que você falou de pessoal treinado, o que eu acredito é assim, a resposta é interna, né? A busca, talvez as pessoas não tenham essa vontade, né? Então, a gente não pode dar um treinamento e a líder chegar aqui e falar assim, eu vou pagar para a empresa inteira fazer.
Não adianta. A pessoa tem que querer fazer, ela tem que ter essa curiosidade, ela quer se transformar, ela quer ser melhor, ela sabe que aquilo faz mal e que deve ter... Ela não sabe o que é, mas tem alguma relação com a minha atenção, então eu vou atrás. Eu vou atrás. Existe a questão social também, né? De todos os limites mesmo, de educação, de possibilidades, as pessoas não são treinadas e não é de um nível baixo, é em qualquer nível, né? Assim, não é um nível de escola pública. Pessoas aí com cargos elevadíssimos que não conseguem fazer 3 coisas ao mesmo tempo, ou não tem um raciocínio muito lógico, e aí vai de uma condição da educação que a pessoa tem. Então, assim, é ampliar demais, assim, pegar lá uma ciência. Então, por exemplo, o que você citou, o Mark Williams, é um protocolo da terapia cognitiva, como você aplicar mindfulness em terapias cognitivas. Então, eles fazem muitos processos que são cognitivos, e isso é uma adaptação para um protocolo mais... menos experiencial, né? Então você mais faz específico, né? Um público mais experiência específico. de corpo e lá aquelas associações, né? Então assim, a sua história, o que te trouxe até aqui, então vamos nessa experiência do genético, né? Então eu crio impressões de memória e como eu vou responder a tais memórias lá na minha infância. Então eu tenho esse cérebro reptiliano que vai atrás da minha sobrevivência em primeiro lugar. Então eu posso falar, eu tenho amigas que fazem acampamento no Ganges, super espiritualizadas. Quando entrou a maré das monções, meu filho, sai todo mundo correndo e pisa em cima das cabeças das crianças. Não tem compaixão, entendeu? Que supere a sobrevivência. Aí isso é intencional. Então, se eu estou atento, eu me desperto para isso. Se não, é salve-se quem puder. Essa é a humanidade, né? A humanidade que cria a vacina fez atrocidades, né? As religiões brigam, a gente se sente parte de um grupo e o outro que não pensa como eu merece a morte, né? As guerras todas. Então o ser humano é muito curioso, né? No caso da neurocientista, a Suzane, ela relaciona muito esse bem-estar, né, emocional, de felicidade, da gratidão, das práticas mais contemplativas, de você poder formar uma novas sinapses. Porque até 10 anos atrás, falavam assim, se você cheirar lança-perfume, você queima os seus neurônios e o neurônio não nasce de novo. E quando o idoso aprende a tocar música, se aprende a falar uma língua, os neurônios estão aí, morrendo e se regenerando. Então, quando você cria uma emoção, então assim, se eu estou lá no meu bercinho e fiz xixi na fralda e não fui atendida na minha necessidade, e a minha mãe tem um padrão de ansiedade e me pegou e não sabe se é fome, se é febre, se é o que é, até ela descobrir, eu estou lá em aflição, em sofrimento. Toda vez que eu fizer xixi, eu vou sentir esse medo de que eu não vou ser atendida, não vou ser socorrida. E aí eu já desenvolvo em mim um padrão de ansiedade. Então, não é exatamente genético, não é que eu herdei um gene e que eu vou responder dessa forma. Existe um padrão de comportamento que eu aprendo, e às vezes é a única forma de... Por isso que eu citei o fenótipo do Dawkins. Exato. Exatamente isso. É um padrão genético junto com o ambiente, que vai se produzir através da hereditariedade. Por isso que eu citei o Dawkins, não teria citado. A minha questão é que, diante do foco, que é o tema principal dessa conversa, né? Você está focado, o quanto vocês veem que uma mente que não está preparada para isso, dentro desse padrão que você acabou de descrever, pode ser treinada para mudar esse comportamento. Porque, a meu ver, concordo com você quando você diz que é comportamental, tem um histórico social, tudo isso é verdade. Mas tem limite, né? Aliás, todos nós temos limite. Eu gostaria de ser um gênio. Então, mas eu fora disso. Tem cientistas, por exemplo, o Paul Gilbert,
que essas práticas, que eles trabalham inclusive com borderline, né? Então a pessoa não enxerga mesmo e tem muita resistência de ter resultado em formar um eu mais compassivo através da prática, porque existe uma região do cérebro que ela não foi cultivada, né? A gente trabalha muito entre a ameaça e a zona de recompensa, né? As dopaminas, o córtex, né? Então você fica lá entre o vermelho e o azul. Essa zona de afiliação, que é essa que que você aceita como você é, quando você deita lá no colinho da sua mãe e fica fazendo cafuné, ela nem sabe por onde você andou, o que você andou fazendo, e ela te ama do mesmo jeito, você não precisa fazer esforço nenhum para ser amado e ser feliz. Essa sensação, ela não é cultivada, né? A gente não aprendeu a fazer isso. Então, quando eles fazem as práticas de compaixão, e hoje isso está tudo sistematizado também, né? Tudo baseado na tradição. Se você estudar a tradição, você vê de onde veio, né? A prática das qualidades e tal. E você faz essas práticas, é como se você recrutasse, vamos dizer, neurônios, né? Assim, pedreiros que vão construindo uma nova estrada. Só que a mente, eu não consigo me desfazer dessa pessoa que eu sou sem construir uma, assim, se a minha sinapse é essa, e assim, vamos dizer, um campo de areia lá que eu tenho uma bolinha, né? De gude, a bolinha de boliche, o que vai cair naquela vala de areia que eu já sei, porque o cérebro, lembra, você me mandou um negócio, um curso de neurociências portugueses, 80%, 86% o cérebro economiza energia. Então ele vai fazer aquilo que ele já sabe. A zona de conforto, se tudo que você precisar de esforço, então ele já conclui daquele jeito que às vezes é uma impressão emocional que você teve lá com 7 anos, você não tinha nem elementos. Exato. Então, assim, se eu não fui e jogava queimada e minha Liliane não me escolheu para fazer parte do time dela, toda vez que eu não faço, mandar uma proposta e não ser aceita, toda vez que eu cortar o cabelo e meu marido não notar, eu vou sentir aquela sensação lá da queimada de que eu não fui escolhida, porque eu não sou amada, porque eu não sou boa, porque Desculpa, Fê. Os meus traumas, né? Isso faz parte dos meus traumas. A Herculano tem trabalhos que faz exatamente isso, inclusive com teoria dos jogos, de recompensa e tudo, é muito interessante, exatamente na linha do que você está falando. E aí a gente constrói uma nova, só que assim, não adianta você falar assim, hoje eu vou mudar, eu não vou ser mais assim. Não, você tem que construir um novo caminho. E no começo é muito artificial, né? Porque é artificial. É macaco sendo treinado no começo. E você acha que em uma vida dá para fazer isso? Eu acho que dá, Roberto. Algumas encarnações. Eu queria só colocar uma coisinha nessa resposta, nessa pergunta sua, Roberto, que tudo pode ser treinado. Lembra que eu falei no começo da nossa palestra? Essa qualidade atencional, ela pode ser treinada, e 70% dos casos ela é treinada. Eu brinco que essa habilidade de estar mindful na vida nasceu com vocês, homens, porque vocês fazem um trem por vez, muito mais do que nós, mulheres. E os 70%, os outros 70% pode ser treinado. Isso está ao alcance de qualquer pessoa. Agora, a grande diferença para mim, Vanessa, enquanto praticante, principalmente, facilitadora também, mas mais enquanto praticante, é a real clareza da intenção que eu tenho para fazer o que eu me coloco a fazer. Porque se eu não tiver essa clareza, não vai sustentar a minha jornada. Então, para mim, Vanessa, a gente tem que, qualquer tipo de treinamento que a gente vá fazer, convidar as pessoas a terem clareza da intenção, por que você está aqui fazendo, se propondo a fazer o que você está fazendo, do jeito que você está fazendo. Porque a partir do momento que você tem clareza e se conectar de momento a momento, ainda que seja mecânico, com a intenção do porquê que eu quero me envolver com isso, isso vai sustentar a minha motivação para continuar fazendo. Eu não desisto no meio do caminho, entende? Isso vale para tudo, para o nosso treinamento, vale. Para priorizar a saúde mental, vale. Para o trabalho que eu escolhi, para a família que eu escolhi. Então, ter clareza da intenção é quem vai sustentar
a sua motivação de continuar a sua jornada. Se retroalimenta, né? Ela se retroalimenta. Mas tem então, eu dias acho que quando a gente não tem a clareza, a gente se perde com mais facilidade e aí, de repente, cai, Roberto, nisso que você trouxe. Meu, o cara não treina a atenção. Mas será que o cara queria? Ele estava disposto a treinar? Entende? Porque se ele treinar, esse cérebro vai dar potência. Mas o fato de eu ter descoberto, através da neurociência, as limitações, me tornou também um líder mais paciente. Sim, com certeza. Entendendo que aquilo talvez não fosse ele não querer, mas fosse ele não conseguir. E aí você tem que encontrar um outro caminho para que ele possa aprender acessar, ou ficar um pouco mais focado, um pouco mais... E tentar encontrar nas próprias qualidades dele o que as ele habilidades, pode fazer. né? Porque a minha vida toda liderando pessoas era um aprendizado todos os dias. Por dia, por cada ser humano. Muito então, bom. Mas é legal e o ser humano isso. é imperfeito, né? A gente saber os nossos limites também, como a gente trata disso, né? Assim, e trazer a gentileza para esses limites, né, Fê? Que é o cuidado compassivo para isso também. Eu acho que a compaixão aí é o que cuida mesmo desse... porque, por exemplo, lá no bercinho do bebê, quando você pega o bebê, quando ele é atendido, qual é o primeiro registro? O toque e a vozinha. Bebezinho, mamãe chegou, você tá chorando? Mamãe... Meio essa vozinha, meio... E como é que a gente fala com a gente, né? Puta, como você é idiota, hein? Nossa, de novo, você merece isso mesmo, viu? Mas você, né? Repete um padrão aí de uma educação super ameaçadora. Então, a gente não fala assim, poxa, Fenícia, caiu o shampoo, derramou tudo, pô, sua imbecil, já se xinga, né? Você fala assim, nossa, você não fala assim, calma, acontece. A gente é duro com a gente demais, né? Acidentes acontecem. Como você falaria para uma pessoa que você ama, para uma amiga que está em sofrimento. Então, a gente lidar com esse limite, às vezes a gente só mais esforço, mais burrinha mesmo, não consigo, eu preciso fazer mais esforço, mas eu tento e eu valorizo a minha tentativa. Eu sei que para tocar violão, aquele lá pega e toca em 2 minutos e eu tenho que estudar 15 vezes mais, porque eu não tenho habilidade, então eu tenho que fazer mais força, porque quando a gente não tem habilidade, a gente compensa pela força, né? E eu, tudo bem, me aceito assim, tenho outras qualidades. Sou divertida, sou amiga, sou boa mãe, e sou meio burrinha, mas eu sou legal do outro lado. E tudo bem. E tem o que é super inteligente e não é legal, e eu não sei que qualidade é melhor na vida, entendeu? Não importa também. Então, talvez essa aceitação, né, e no curso Avan ficou com essa aula aí, a gente nem falou. É você perceber, porque quando a gente tem uma resistência e rejeita aquilo que eu não quero lidar, então, por exemplo, eu vim para São Paulo, começou uma dor no meu quadril, eu não queria estar aqui, lidar com esses problemas todos, atenção, entendeu? Então, tem uma resistência. Já tive dor de cabeça no outro dia. Então, eu já percebo isso, não sou vítima, não é a Neusaldina que vou tomar também, mas preciso olhar para mim e ver o que eu não estou querendo lidar. Né? E tudo bem, porque, eu fiquei 1 ano lá na quarentena, lá em Serra Negra, no meio do verde, e agora eu tenho que cair nessa selva de pedra, todo mundo mal educado, passando por cima de você, ai, que vida chata, acordo de manhã e falo, tudo isso para resolver hoje, já... Né? Então, eu já faço lá uma prática de me conectar com o som, que eu vou cuidar dessa vibe que eu tô. E essa motivação que a Avô falou, eu tenho a intenção, mas essa motivação, às vezes, não está ali, então eu preciso ficar me conectando com essa intenção. E, às vezes, leva uns 3 dias. É como se você sofre de depressão, você sentiu aquela coisa, as mulheres estão aqui, a TPM, entrou aquela coisa. E fica uns 3 dias, até sair. E você fica ali observando, porque aí você vai comprar uma roupa, não é que você está gorda, feia, horrorosa, e a roupa é horrível. Não, eu tô menstruada. Então, não é essa semana que eu vou... Simples assim. Não vou discutir com meu marido hoje, porque eu estou sensível. Você me reconhece que hoje não é o momento. Então, eu vou cuidar de mim, daqui a 2 dias a gente conversa, ok?
porque você percebe que o seu corpo está... Você não está normal, você não está motivada, animada. Então, eu vou cuidar disso, porque eu tenho 1000 razões para estar assim. Então, não é não estar assim. Então, assim, eu não acho que, assim, exatamente... será que é possível superar a genética? Será que... Não, tem lá um padrão que eu não vou... Não dá para ter esperança por um passado melhor. O passado é esse aí. Não adianta você ir lá na terapia e falar... Talvez você vá lá na terapia e ficar lá 15 anos falando dos seus problemas, você só está reforçando aquilo, porque você já nem sente mais, mas você repetiu tanto que você tem medo de jogar aquilo fora e não ser nada. Né? Então, se eu sou vítima da minha família, da minha mãe, e eu jogar isso fora, como é que eu vou ser amada? Eu sou amada porque eu sou reconhecida por ter superado tudo isso. Se eu jogar isso fora, quem sou eu? Então, eu também não quero me livrar de toda essa minha história. Mas eu já não me conecto mais com aquilo, né? Porque você sabe com o que você se conecta. Se falar uma coisa e te magoar, a pressão já sobe. Se você fala do assunto e a pressão não sobe, você já perdoou, aquilo já passou na sua vida. Você que fica repetindo aquela história. Você já é outra coisa, mas você não quer nem acreditar. Porque a sua mente está lá com a mesma ladainha, a mesma ruminação. Mas seu corpo já está te dizendo outra coisa. Você já superou, você já fez outra história. E você está lá contando a mesma história por falta de repertório. Porque a gente fica naquele... porque a pessoa está falando dela, você, se fosse eu faria assim. Mas ninguém perguntou o que você faria. Ouve o que a pessoa faria, né? Se põe no lugar dela um pouco. Então, essa é uma outra perspectiva, né? Que a gente consegue, com atenção, perceber. E se não perceber, não vai mudar mesmo. E se deixa, a gente fica aqui até amanhã. Eu já estou levando bronca aqui da Lilian. Pelo amor de Deus, nós temos que encerrar. A Lilian já está com o chicote compassivo na gente. A gente montou... Eu estou ansiosa por uma prática. Eu estou querendo fazer uma prática. Então, vamos fazer para finalizar. Eu tenho a questão do horário, não sei se as pessoas têm compromisso de sequência. Não, nós vamos encerrando. Eu acho que uma prática de compaixão ia ser o máximo. Compaixão. Eu acho que a gente só pode, antes da gente trazer a prática, né, Fê, só comentar com vocês que a gente montou uma turma de um treinamento juntas e vai ser online. A gente começa semana que vem, fica o convite para quem quiser entrar em contato direto com a gente. A turma daqui a gente vai trazer algum descontinho especial pela paciência de estar aqui conosco no dia de hoje. Mas, e a caso gente, queiram embarcar. Como é que faz o contato via... Eu pus um Insta de vocês aí. Pode ser via direct ou até mesmo WhatsApp. Se quiser colocar o meu WhatsApp aqui, pode falar direto comigo e a gente explica como vai acontecer. O seu WhatsApp, então, aqui. E aí a gente pedir fecha um favor? Pode. Posso? Pode. Me manda a literatura para a gente ler. Então, quem tiver interesse de ver o material, né? Se quiser deixar o e-mail, assim, Lilian, se você conseguir ver o e-mail de quem está aqui, a gente manda para todo mundo, né, Vã? A gente manda mais fácil, quem quer, quem não livros. Quer, quem não Eu acho que é mais fácil. A gente vai mandar, assim, tanto da prática atencional, quanto desse cultivo mais compassivo, sabe? A gente tem uns livros muito bons de compaixão e que são, de fato, divisores de água na vida de todo mundo que se propõe a ler. Tá? Nós temos o e-mail de todos cadastrados, então todos os presentes nós encaminharemos essas informações pelo e-mail que vocês fizeram login aqui no encontro, tá bom? Ótimo. E aí segue a gente no Insta, eu sempre estou trazendo coisas ali, dicas diárias, A Vânia produz muito conteúdo. Eu coloco muito conteúdo útil ali pra gente no dia a dia. Então, eu sou meio analógica, gente. Sejam bem-vindos sempre. E se tiverem alguma dúvida depois que decantar esse blá todo da tia Vanessa e da tia Fenícia, grita lá que a gente socorre na medida do possível, tá? Você quer fechar, Fê, com uma pratiquinha? Vamos fazer uma prática. Então, vamos nos colocar aí numa postura ereta, atenta e relaxada. Deixa a gravidade exercer a sua força no seu corpo, como se toda a sua musculatura estivesse derretendo. Ceda, entregue. Vá sentindo a respiração entrar e sair do seu corpo.
percebendo a sabedoria do corpo, quando elimina o ar, com tudo aquilo que não te serve mais. E permitam ficar um pouco quietos, em silêncio. Veja se você consegue se sentir seguro apenas com essa respiração. E relaxe. Só isso. Soltando e relaxando a cada expiração. Deixando ir qualquer preocupação, qualquer tensão. Solte essa musculatura da testa. Suavize as pálpebras. Solte o maxilar, podendo deixar até os lábios entreabertos. Você está seguro em você, no seu corpo. Cultivando essa segurança que você não precisa fazer nada. Agora, nada nesse momento. Seu corpo já trabalha para você. Não precisa nenhum comando. Cultive a capacidade de estar ok com você. Não precisa culpar nada no mundo que não esteja deixando você ok. Lembre-se que você pode estar seguro apenas sentado aí. Você não precisa ser aceito, não precisa resolver nada. Nenhum trabalho, nenhum a fazer. Não precisa mudar o passado, nem preparar nada para o futuro. Apenas ficar aí quieto, com a sua respiração. Você pode estar aí a salvo, com o mundo exatamente como ele é. E agora, traga à sua mente uma qualidade que você gostaria de ter nesse momento da sua vida. Imagine uma forma para essa qualidade. Uma cor. Que cor tem essa qualidade? Imagine uma temperatura. Ela é quentinha, ela é fresca. E um cheiro. Que cheiro ela tem? Agora visualize ela na sua frente, com essa forma, essa cor, esse cheiro, essa temperatura. Entrando com a sua respiração pelas suas narinas e percorrendo todo o seu corpo. Te possuindo, te permeando.
te nutrindo. Regando todas as suas células. Essa cor, ela pode ser brilhante. Pode ter vários tons dessa cor. Imagina ela circulando por todo o seu corpo. Agora imagine ela se concentrando no seu coração. E expandindo, expandindo. E saindo por todos os seus poros. Para todo o ambiente onde você está presente. Envolvendo também as pessoas que estão na sua casa agora. As pessoas que moram no seu prédio, na sua quadra, no seu bairro. E essa qualidade vai tomando toda a sua cidade, nosso país, nosso planeta, atingindo todos os seres vivos que desejam ser felizes e não sofrer. Faça uma respiração mais profunda e observe no seu corpo como você está se sentindo agora ao cultivar essa qualidade que você trouxe para essa prática. Talvez você esboce um sorriso interno. Talvez você sinta bem-estar. Então faça uma respiração mais profunda. Movimente seu corpo. E leve com você o bem-estar que essa qualidade trouxe nessa prática agora, por toda a sua noite e amanhã para o seu dia. Obrigada, Fê. Então, acho que a gente vai se despedindo, né? Eu queria agradecer mais uma vez a atenção plena de vocês, a escuta mindful, o olhar gentil, a paciência, todas as qualidades nobres, né? Vocês que conseguiram ficar com a gente aqui até o final. As tias falam demais mesmo, perdoem. Vão aprendendo a colher o que tem para hoje. Líria e Lília, eu quero muito obrigada, mais uma queridas. vez agradecer vocês pela disponibilidade, por vir aqui, por falar dessas coisas tão boas e por compartilhar com a gente todo esse conhecimento. Muito obrigado de coração. Eu que agradeço. Obrigada, meninas. Obrigada mesmo. Obrigada, Se ficou vocês presentes dúvida, aqui. Se vier alguma coisa na cabeça, ficar aí alguma semente, aí é só chamar. Eu passei os Instagrams, tanto da Fenícia quanto da Vanessa, para vocês conhecerem. Passei o contato da Vanessa, então acho que está aberta aí
Estamos aqui. A gente se aprofundar e cada vez conhecer melhor e praticar. Né? Acredita que é bom, né? Acredita que é bom, porque é bom. Vamos fazer o curso, gente, que a gente começar Acredita que é bom, porque é muito bom. Vai ser a nossa primeira vez também dando curso juntas. As duas juntas, né? Eu falo assim, vai só pela ocitocina, gente. Tem em mente que vai só pela ocitocina e se joga. O bem-estar vem. Não fica tentando tira o racionalizar. Eu brinco que é tirar a mente da mente e descer para o coração. E aprender a se comunicar daqui, de coração para coração. Esse é o intuito final desse treinamento atencional, enfim, de compaixão. Tá bom? Muito bom, muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada a todos. Gente, obrigada. Gente. Obrigada. Boa noite. Boa Boa noite noite a todos. Obrigada, gente. Tchau. Tchau, obrigada. Tchau, Eliane. Tchau.